Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero começar o nosso momento com Deus cantando uma canção. A gente possa estar adorando a esse Deus que a gente está aprendendo um pouco dele a cada dia, né? Feche os seus olhos aí e deixa o Espírito Santo de Deus vir e ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Não sou eu que vou estar falando, vai ser o Espírito de Deus ministrando através da minha vida. Então vamos adorá-lo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, de coração derramado, de mãos estendidas, prontos para receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesse dia. Aleluia! E eu quero ler um trechinho hoje do livro que fala como Jesus caminhou com o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo sempre trabalharam juntos durante todo o tempo que Jesus esteve aqui nessa terra. Aliás, Jesus fez uma declaração: o Filho não pode fazer nada de si mesmo. João 5,19. Se Jesus, o Filho do próprio Deus, precisava dessa parceria contínua com o Espírito Santo para completar sua missão, quanto mais nós também não precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a completar a nossa missão? Ninguém conhece o Espírito Santo melhor do que Jesus. Vou ler de novo. Ninguém conhece o Espírito Santo melhor do que Jesus. Então, vejamos o que Jesus disse sobre o papel, a personalidade, os atributos, o poder e as outras capacidades do Espírito Santo em nossas vidas. Em João 14, 15 e 18, Jesus declara: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfãos, voltarei a vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Há muitas verdades preciosas nessa passagem. Primeiro, notamos que Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É interessante que Jesus introduz seus comentários sobre o Espírito Santo com um lembrete de reconhecermos sua autoridade suprema, seu senhorio. Ele coloca uma enorme ênfase em nossa obediência ao guardar seus mandamentos. Pedro afirma essa verdade. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Atos 5,32. Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Agora note o que Jesus diz em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador
para que fique convosco para sempre. Vamos dar uma olhada na palavra grega para outro. Existem duas palavras gregas que são traduzidas como outro no Novo Testamento. Estas palavras gregas são héteros e alos. Héteros significa outro de um tipo diferente. Alos significa outro do mesmo tipo. A pessoa que devemos fazer a pergunta que devemos fazer é: qual delas Jesus está usando aqui? Você quer saber? Antes de lhe dar a resposta, deixe-me mostrar um exemplo que irá ilustrar a diferença entre essas duas palavras gregas. Imagine esse cenário. Agora você tem que usar sua imaginação. Eu lhe dou uma fruta, uma maçã, por exemplo. Depois que você comeu a maçã, eu lhe pergunto: você gostaria de outra fruta? Se você responde sim e eu lhe dou uma laranja, eu lhe dei outra. Porém, eu lhe dei outra de um tipo diferente. Uma laranja é um tipo de fruta, mas é um tipo de fruta diferente da maçã. Esse é o exemplo de héteros. Agora, se você pediu outra fruta e eu lhe dei uma segunda maçã, então você diria que eu lhe dei outra do mesmo tipo. Esse é o exemplo de halos. Então, vamos voltar à pergunta inicial. Quando Jesus diz que o Pai nos dá outro ajudador, qual palavra ele está usando? Ele está usando a palavra halos. Então, ele está dizendo: o Pai irá dar a vocês outro ajudador, que é exatamente igual a mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele e o Espírito Santo são o mesmo tipo. Ele falou isso. Jesus, o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele falou que ia aos céus, mas não ia deixar a gente sozinho. Ele ia mandar outro ajudador, outro consolador, um companheiro, um amigo que nunca me deixa sozinho, que nunca te deixa sozinho, nunca. Te ensina, te ajuda, te orienta e fala e instrui você no caminho que você deve andar. Quando você pergunta a ele. Então hoje nós aprendemos que Jesus, quando ele falou que ia deixar outro ajudador, ele falou da forma no grego que é halos, outro igual a mim. Então o Espírito Santo é igual a Jesus. Aleluia! Você conseguiu discernir bem isso? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo um pouco sobre esse nosso ajudador, sobre esse nosso amigo companheiro que está sempre conosco. A gente vai aprendendo um pouquinho. Eu não consigo ler com vocês, por exemplo, meu livro todo, porque ele tem quase 300 páginas, mas esses pequenos trechos que eu estou lendo é para te ajudar um pouquinho, é também para te aguçar a querer aprender mais, a conhecer mais esse nosso amigo, esse nosso companheiro, esse nosso ajudador. Então, um pouquinho que eu puder trazer para você aqui sobre o que eu estou aprendendo com o pastor John Bevere, que você possa estar degustando assim como eu estou, esse pouquinho que eu vou dar só uma pincelada no livro para você. E depois, se você se sentir muito aguçado, compra o livro e leia ele inteirinho. Você vai ver o que vai fazer com você. Porque o livro, em cada final de capítulo, ele tem um devocional. Você pode ler, porque ele é separado em dias. Hoje, por exemplo, eu li para vocês o dia 5 e ele vai te dando um devocionalzinho para aquele dia e ainda questões para você responder, se você quiser.
Então é bem interessante o livro. Então eu deixo para você essa palavra hoje. O Espírito Santo é nosso ajudador. E quando Jesus falou isso, ele estava falando de halos, igualzinho a ele. Essa é a palavra que nós aprendemos hoje. O Espírito Santo, o nosso ajudador, o companheiro, igualzinho a Jesus, que está em nós, que está aí com você. Então, não se sinta sozinho, não se sinta desamparado, não se sinta perdido quando você tiver que resolver uma questão. Fale com o Senhor, peça ao Espírito Santo para te dar a luz, para te mostrar o caminho, para te ensinar, para falar com você. Fala, Espírito Santo, me ensine a te ouvir, eu quero conhecer a sua voz, mansa, suave, gostosa que fala comigo. Eu quero conhecer, eu quero saber quando o Senhor está falando comigo e não ter dúvida nenhuma de que é o Senhor quem fala. Então hoje, peça a Ele isso, peça a Ele para ser esse mesmo, assim como Ele era com Jesus quando Jesus estava aqui na terra, que orientava, como a gente leu, Jesus não fez nada sozinho. Então nós também não podemos fazer nada sozinho, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nessa caminhada aqui na terra. Amém? Amém.